Paz do Senhor a todos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Estou acompanhado de dois guerreiros que trabalham conosco, o querido Rômulo, Gregory, e estou aqui por um contato gerado por Deus com o pastor William Leonardo. Eu quero honrar esse companheiro, esse homem de Deus, esse casal, que de uma forma muito soberana, através das redes sociais e de uma experiência que ele estava tendo com Deus, nós entramos em contato um com o outro, e de lá para cá o resto é história, né? Nasceu uma comunhão linda, poderosa, e Deus vem fazendo coisas muito, muito marcantes no nosso meio. Nós somos um povo com marcas pentecostais, nós amamos o Espírito Santo, amamos o fogo do Espírito, mas diante de toda a história, toda a nossa história pentecostal, nós sabemos que é muito comum quando uma fogueira queima muito alto, é muito comum que, se descuidarmos, as cinzas começam a cobrir as brasas. Eu acredito que nós estamos numa fase em que o Senhor decidiu soprar as cinzas e reacender uma chama poderosa que foi acesa no Brasil há 100 anos atrás, através de um poderoso, grandioso avivamento que vai realmente marcar a história do povo de Deus no Brasil. Eu sou pastor da New Time Church, como acabou de dizer o pastor. Nós temos duas igrejas na região, uma igreja um pouco mais estabelecida, já desde 2006, pastoreada pelo meu filho, o pastor Diego, e nós temos esta igreja que eu plantei em 2017. Se eu pudesse me dar esta honra, eu viveria só para plantar igrejas. Amo plantar igrejas. Aquele começo, aquele iniciozinho de ganhar pessoas para Jesus, de começar a estabelecer, aquilo me dá uma adrenalina, uma coisa gostosa, muito boa. Cheguei a plantar 5 igrejas nos Estados Unidos. Nem todas vingaram, porque uma das carências nos Estados Unidos, para quem já esteve lá, uma das carências nos Estados Unidos é exatamente obreiros comprometidos, de fato, com a seara do mestre. E às vezes você começa um trabalho, uma igreja, e se você não puder estar lá pessoalmente, quem tem o dom de plantar igrejas, você coloca alguém para cuidar, nem sempre aquilo vinga a seu tempo. Mas chegamos a plantar 5 igrejas. E hoje eu estou na cidade de Framingham. Lá não tem bairros, né? Lá não existe bairros igual aqui. O que seria um bairro lá é uma pequena cidade, com prefeito, vereadores, etc. Então, Framingham seria o que aqui seria um bairro de Boston. Então, Boston é a grande cidade, e nós chamamos de Greater Boston, que é a grande Boston, com as pequenas cidades satélites em volta. E uma delas é Framingham, onde eu moro desde 2017. Eu quero louvar a Deus aqui pelos queridos irmãos, pastor Celso, Brasil, pelo convite. Cadê ele? Está aqui. Muito obrigado, Deus te abençoe. A vice-presidente da CADB e presidente da SEMAD, pastor Natanael Eufrásio, vice-presidente da SEMAD. Cadê o pastor Natanael? Está ali, Deus te abençoe. E o pastor Eliezer Germano, coordenador da SEMAD na capital do Rio de Janeiro. Quem é? Está ali, guerreirão, Deus te abençoe, né? O pastor Basileu Renê e o pastor Edivaldo Nascimento, guerreiro aqui, veterano de guerra, né? Pregador da palavra de Deus, homem de honra, né? Também o pastor Basileu, Deus abençoe vocês. E o pastor Gian Max também é uma adição ao meu círculo de amizades, alguém que Deus trouxe através do pastor William para aumentar a qualidade ainda, né, dos meus amigos, dos meus relacionamentos, e algo que me deixa muito honrado. Bom, eu quero deixar com vocês uma palavra
nesta manhã, e eu vou falar o mais desaceleradamente possível. Eu estou pregando desde o dia 24, todo santo dia, e vários dias, 2 vezes por dia, né? Então a voz começa a querer falhar e ceder. Eu quero ler com você 2 textos. O primeiro está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41, e o segundo é o Salmo 40. Primeiro Reis 18, 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Na versão atualizada, diz assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Ainda no Salmo de número 40, nem sempre o eletrônico vai na mesma velocidade. Ok, foi. O Salmo de número 40 diz: Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível e de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Senhor, a tua palavra está diante de nós e nós temos fome e sede de ouvir a tua voz, de sermos supridos e alimentados pela tua santidade, pela tua palavra transformadora que dá direção aos nossos corações. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Certa vez ouvi do pastor Gesiel, com quem preguei algumas vezes, tive o prazer de pregar algumas vezes, dizendo que a pastores não se ensina, apenas se relembra, não é? Porque não há nada que eu vá dizer aqui que você já não saiba e que provavelmente já tenha pregado algumas vezes. Então, a minha intenção aqui não é em absolutamente ensiná-lo nada novo, mas apenas comungar com você a respeito de um princípio que transformou a minha vida. Eu venho de um berço pentecostal. Meu pastor era um homem de Deus, pastor Vilmar de Jesus, no Espírito Santo. Um homem de oração que me criou nos montes, nas matas. Nós íamos para os montes e só saímos quando o sol raiava. Muitas e muitas vezes eu vi o dia nascer nos montes. E cresci com esse princípio no coração de que vida ministerial precisa ser regada com relacionamento com Deus, com oração, com busca. E ele dizia umas coisas que eu achava que eu entendia na época, mas que eu realmente fui entender uns 10 para 15 anos depois. O meu pastor era um homem à frente do seu tempo, um homem que enxergava muito além, sofreu muito com isso, pagou um preço alto por isso. Muitas vezes ele falava uma língua que as pessoas ao redor dele não compreendiam. Eu era um deles. Ele chegou para mim, eu fui batizado com o Espírito Santo aos 15 anos de idade, num congresso de jovens. E logo depois disso ele chegou para mim, ele me chamava de beduíno, eu era mais escuro um pouco. Nos Estados Unidos a gente perde a cor, não sei porquê, frio demais, sempre agasalhado, a gente vai perdendo um pouco de melanina. Mas com 15 anos de idade ele me chamava de beduíno, ele chegou para mim e falou assim: beduíno, você tem um chamado de Deus e eu vou preparar você para o ministério. E ele disse assim: fica comigo. Se você ficar comigo, eu vou fazer de você um homem de Deus.
Eu não entendia muito bem, mas tudo bem, era a minha igreja, eu gostava dele, a minha família era dali, aquela coisa, e eu fui ficando. E ele era um homem duro, um homem difícil de lidar, um homem de muita opinião, muito forte. Muitos não conseguiram ficar, inclusive parentes meus que saíram da igreja. Uma vez teve um bate-boca na igreja, um dos meus primos se desentendeu lá, saiu da igreja com mais umas 3 ou 4 pessoas. E eu já estava em processo de discipulado, e ele virou para mim e falou assim: você tem 2 opções. Se você quiser ser como um deles, vá com eles. Se você quiser ser um homem de Deus, fique comigo. E mesmo não entendendo a profundidade daquilo que ele me dizia, eu fui ficando. O tempo foi passando, e Deus foi, de fato, gerando em mim um coração de homem de Deus, um coração profético, temente a Deus e apaixonado pelo ministério. Mas tinha uma coisa que ele fazia que eu não conseguia entender. Ele nos levava para as matas. Ele nos levava para as matas e ele dizia assim: hoje ninguém vai orar. E aí ele pegava, nós éramos um grupo de o grupo discipulado na época era uns 6, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 homens, que todos são pastores hoje, todos no ministério, todos consideravelmente bem-sucedidos. E ele nos pegava. Vem cá, Rômulo, por favor. E ele chegava no monte e falava: hoje ninguém vai orar. E ele me colocava aqui, isso no meio do mato. Ele nos colocava aqui, me colocava aqui, pegava o próximo, levava, distância de uns 20, 30 metros, colocava aqui, levava o outro, colocava lá, levava o outro, colocava acolá, levava o outro, colocava acolá. Aí ele dizia assim: eu vou passar aqui a cada 15 minutos e eu quero que você me descreva exatamente o que você está ouvindo. Agora você imagina, eu tinha 15, 16, eu fui ordenado a evangelista com 17 anos de idade. Eu fui ordenado ao ministério pastoral com 20 anos de idade. E aí eu ficava ali pensando: meu Deus, o que ele está querendo será? Será que ele está querendo que eu ouça a voz de um anjo, né? Um estrondo no céu, algo acontecer? E eu ficava ali sem entender muito bem, mas eu obedecia. E ficava ali quietinho. E ele posicionava os demais. Daqui a pouco vinha ele 15 minutos depois. Falava assim: Beduíno, descreve para mim o que você está ouvindo. Eu falava: Aí tinha ouvido, sei lá, uma sirene que passou lá longe. Passou uma sirene lá longe, não sei o quê. Eu começava a descrever coisas assim, alguns sons mais distantes, mais agudos. Aí ele parava e falou: ok. Aí ia no outro, mas 15, 20 minutos depois ele voltava. Beduíno, o que você escutou mais? Eu não entendi. O que esse homem está querendo, meu Deus? Eu não entendia. E ele fez isso várias vezes. Várias vezes. Tinha dia que a gente ia para o monte para clamar. E chegava no monte e clamava, do jeito que a gente pentecostal gosta. E papai, Senhor, e sai demônio, não sei o quê, aquela coisa bem pentecostal mesmo, maravilha. Mas tinha o dia que chegava e ele falava: hoje ninguém vai orar. E começava tudo de novo. Aí um dia, ele subiu com um grupo, nesse dia nem estava todo mundo, tinha um grupo de uns 3 ou 4, e ele foi e espalhou todo mundo. E começou o processo. Aí ele chegou a mim e falou assim: Beduíno, o que você está ouvindo? Aí eu falei, não sei o quê, um cachorro latiu não sei aonde, uma coisa assim. Aí ele falou assim: você não está ouvindo esse grilo? Aí tinha um grilozinho assim pertinho. Você não está ouvindo esse grilo? Você não está ouvindo o som do vento naquela árvore ali? Preste atenção. Você não está ouvindo? Aí ele começou a dizer umas 15 coisas que eu não tinha escutado. Mas não é que não tinha entrado no meu ouvido. É que eu não tinha colocado atenção naquelas coisas que eu achava que não fazia a menor diferença. Porque na minha concepção ele estava tentando retirar de mim algo muito sobrenatural.
na verdade, o que ele estava fazendo era algo que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu compreendi que foi o que aguçou o meu ministério profético. Foi a capacidade de ouvir as mínimas coisas, as coisas menores. Não os estrondos, não o tocar da trombeta, mas o grilo, o som do vento nas folhas. E ele começou a ensinar essas coisas para mim. Certo sentido. Obrigado. Aí agora eu vou dar um salto no tempo para poder inserir algo que você vai entender aonde que eu estou tentando chegar. Eu estava numa conferência do Benihim há uns 12, 13 anos atrás, em Boston. Ele veio fazer, uns 15 anos atrás, ele veio a Boston fazer uma cruzada evangelística. Quando ele fazia, agora ele parou com essas cruzadas, ele está só mesmo no ministério de ensino. E ele lotou um ginásio, e aquelas curas, milagres que você já deve ter ouvido falar, Deus operou tremendamente. Eu estava presente, eu vi lá. Toda vez que eu dessa natureza, ele também fazia um encontro de pastores. E aí fomos todos para um hotel, só para ativamente se apagando, e assim vai. E quanto mais acumula cinza sobre essas brasas, mais histórico vai se tornando esse pentecostalismo. E há 100 anos atrás, Deus usou um homem que é o pai de tudo isso, William Seymour, na Rua Azusa, onde eu estive, no local, né, onde eu estive, eu não estive lá 100 anos atrás, não, onde eu estive no local, e Deus usou esse homem para profetizar e dizer, daqui a 100 anos, o Senhor trará um outro avivamento sobre a terra, e ele será maior do que este de Azusa. O próprio pastor da Rua Azusa profetizou que 100 anos depois viria um avivamento, e esse avivamento seria maior do que o avivamento da Rua Azusa. E nós estamos dentro da janela do centenário. A janela do centenário começou em 2006 e ela termina em 2031, porque o avivamento lá começou em 1906 e terminou em 1931. Nós estamos dentro dessa janela do centenário. E será que eu devo acreditar na profecia de um homem que orava e crescia um braço do nada? Será que eu devo acreditar na profecia de um homem que orava por uma pessoa com um buraco vazio aqui e surgia um olho inteiro? Será que eu devo acreditar na profecia de um homem que orava por gente sem perna e a perna crescia do nada?
Tudo isso está documentado. O avivamento da Rua Azusa é um dos avivamentos mais bem documentados. Porque como na época não havia tantos recursos de vídeo, de áudio e vídeo, tudo tinha que ser documentado, registrado como documentos. Isso está documentado. O último livro escrito sobre o avivamento da Rua Azusa foi escrito por John Welch, que morreu agora há 2 anos atrás. John Welch, que foi a última testemunha viva do avivamento da Rua Azusa, que resolveu, antes de morrer, escrever um livro sobre o que ele viu e o que testemunhas ligadas a ele viram no avivamento da Rua Azusa. E tem uma história que ele conta muito interessante de que a igreja lá era uma, alguém disse a palavra certa, celeiro de uma fazenda. Era um celeiro velho de uma fazenda que eles reformaram e começaram a reunir ali. E atrás desse celeiro ficava um curral de animais. Tinha cheiro de fezes de animais dentro da igreja. Moscas, tinha que espantar as moscas. Aquelas coisas que Deus faz, sabe? Ao invés de fazer o seu filho nascer no palácio de Herodes, ele fez nascer numa estrebaria, numa manjedoura. Aquelas coisas que Deus faz que muitas das vezes é para confundir gente soberba. Ele gosta de confundir os soberbos assim, operando de uma forma que o soberbo não espera e levando a coisa para um lugar que o soberbo não imagina que ele levaria. O pastor me apresentou ali, o pastor Guerreiro ali, né? Pastor Samuel Ferreira, falando, Deus levou ele para um pântano e está transformando num jardim. Essa é a característica de Deus. Deus pega você, te leva para um lugar, ou começa num lugar que você não imagina que ele vai começar. Você jura que ele vai começar naquela catedral e ele já está trabalhando numa taperazinha ali atrás e no terminal. É ele que atrai, e ele atrai quando ele é exaltado da terra. Se ele for exaltado da terra, ele mesmo começa a atrair. Não foi o que Paulo disse? Paulo plantou, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Deus, é o Senhor que dá o crescimento. Porque à medida em que ele vai sendo exaltado, ele começa a atrair as pessoas. Porque se ele atrair as pessoas antes dele ser exaltado, provavelmente a pessoa que estiver à frente corre um risco muito grande de se perder e de se corromper. É muito fácil isso. E aí, nesse dia, estava a igreja lotada, abarrotada de gente. Lá tinha, tipo, Deus é amor, assim, aquele monte de muletas, de coisa pendurada pelas paredes. A igreja lá era assim. Como era Deus é amor no começo, mais ou menos. Como comparação para você entender. Lotada, 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 que não andava ninguém na igreja. E o William Seymour, ele sentava no banco da frente assim, e ele botava uma caixa na cabeça. E ele tinha um pacto com Deus. Ele sentava, mandava o pessoal começar o culto, botava uma caixa na cabeça e dizia para Deus, eu só tiro essa caixa quando o Senhor aparecer aqui. E ficava ali, às vezes ficava 1 hora, 2 horas. Tem um caso registrado que ele ficou 7 horas com a caixa na cabeça no primeiro banco, e o culto foi, entrou gente, louvou, entrou cantor, saiu cantor, entrou isso, entrou aquilo, e ele ali 7 horas, saiu gente, saiu um grupo, veio outro grupo, e ele ali na frente com a caixa na cabeça. E o John Welch é o registro que esse é o dia registrado na história do avivamento de Azusa, onde os maiores milagres aconteceram, esse dia, porque 7 horas depois, Deus falou, pode tirar a caixa, porque eu cheguei. Ele tirou a caixa da cabeça e os milagres começaram a acontecer. Gente saltando de cadeiras de rodas, curas milagrosas, partes de corpo crescendo. Era um negócio fora da caixa, fora do normal. Nesse dia que ele descreve, chegou um homem cego com óculos
óculos escuro e 2 buracos vazios aqui. Tinha perdido os olhos, não sei se na guerra, agora não lembro, tinha perdido os 2 olhos, tiveram que remover, tinha 2 buracos vazios. E esse homem chegou apalpando, e aí chegou e falou, eu tô querendo ir lá na frente, que eu fiquei sabendo que Deus usa esse pastor em milagres. E tinha um menino de 2 anos na porta. 12 anos. Aí o menino falou assim, moço, o senhor não vai conseguir chegar lá não, porque isso aqui está muito lotado, não tem como. Poxa, não tem jeito você tentar me levar lá. Não tem jeito, moço, isso aqui está abarrotado. Mas se o senhor não se importar, eu vou orar pelo senhor. Um menino de 12 anos. Aí ele falou assim, ele não tinha escolha mesmo, ele falou, tá bom, então pode orar por mim. Aí o menino de 12 anos vai colocar a mão nos olhos dele e fala, Senhor, em nome de Jesus e tal, dá vitória para o teu filho, cura o teu filho, e vai orando, daqui a pouco o homem começa a gritar apavorado, o que está acontecendo? Quando o menino tira a mão, tem 2 olhos novos nos buracos. 2 olhos novos. Está registrado na história. E eu poderia seguir contando, mas me desviaria do ponto central que eu quero compartilhar com você. Nesse dia que Ben-Henri estava ministrando para o grupo de 2.000 pastores, estava eu e o meu filho sentado na primeira fileira, como está aqui o pastor Edivaldo, os pastores aqui na frente, eu e o meu filho assim, e o Ben-Henri pregando aqui, ministrando a palavra, com um tom ainda mais suave do que o que eu estou usando aqui. E ele falando o que é a glória de Deus, o que é a presença de Deus, como que o ministério dele se converteu no ministério de milagres. E ele foi falando, e ele estava falando dos níveis da presença. A presença que é onipresente, que está em todo lugar, está aqui, está no carnaval, está no céu, no prostíbulo, está em tudo quanto é canto, a onipresença dele. Aí o segundo nível, que é a presença pentecostal, que nós amamos tanto, que vem e causa rebuliço, a gente grita, pula, sapateia, fala em línguas, profetiza para o outro. O nível onde nós paramos aí. Ele falou, mas tem um terceiro nível. Tem um terceiro nível, que é a presença que causa tristeza. Porque essa presença não te leva a pular, sapatear, profetizar, correr. Essa presença joga o seu rosto no chão. Essa presença te faz clamar. Você, agora eu falando, você confessa até que matou Tiradentes. Tudo que vem à sua mente em forma de pecado, impureza, pensamentos, aquilo vem e inunda a sua mente. Você quer confessar tudo. Porque essa presença te arrasta para um nível que gera a tristeza do Espírito, diz Paulo, a tristeza segundo Deus. Que por incrível que pareça, não te deixa triste. É um mistério. Aí ele falou, e é esse nível da glória que produz os milagres. Os milagres sobre que não tem milagres no nível do júbilo, tem, mas eles são muito menores, muito inferiores aos milagres para os quais a igreja foi comissionada. Aí ele parou, olhou para nós assim, falou assim, vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Vocês não estão entendendo. E eu confesso que eu mesmo estava mais tateando, tentando compreender o que exatamente que ele estava tentando dizer. Aí ele pegou e falou assim, só tem um jeito de vocês entenderem isso. Eu vou pedir a Deus para trazer essa presença aqui agora. Vocês gostariam de provar essa presença? Aí todo mundo, sim, nós queremos. Todo mundo muito racional. Amém. Aleluia, nós queremos. Ele falou, ok, vocês querem? Então, olha o que vai acontecer agora. Nesse tom ele falando, olha o que vai acontecer agora. E em segundos, assim, 3, 4 segundos, pastor, é como se descesse uma chapa de ferro
de 300 quilos na cabeça daquele auditório, com 2.000 pastores. E em segundos, os que não estavam jogados em cima das cadeiras ou rolando no corredor, estavam debaixo de suas cadeiras. De repente eu olho para o lado, eu estou com a minha cabeça debaixo da minha cadeira. O meu filho gritando do lado de lá. E eu dou uma olhada em volta, tá parecendo uma casa de louco aquilo. Pastores de todas as denominações que você puder imaginar. De todas as confissões, incluindo pastores tradicionais, de igrejas históricas tradicionais. E aí eu comecei a ouvir sussurros e gente dizendo: Senhor, não me mata, não me mata, não me mata. Não me mata, Senhor, não me mata. E cá para nós, eu mesmo estava ali, o meu coração parece que ia sair pela boca, aquela coisa, um peso nas minhas costas, parece que tinha alguém com 300 quilos com o pé nas minhas costas, assim, me achatando no chão. Foi uma experiência tão impactante, tão impactante, tão impactante, que isso já tem uns 15 anos, mais ou menos. E vira e mexe, eu estou contando essa experiência em algum lugar. Aí, meu filho, como um bom pentecostal, eu saí dali com a minha cabeça dando piruetas. Por quê? Porque, nascendo em berço pentecostal, eu sempre aprendi que quanto mais grito, quanto mais oração, quanto mais poder, mais isso, mais aquilo. Nós aprendemos a nos alinhar com a manifestação do poder de Deus através da nossa reação, até da nossa tonalidade, do nosso comportamento. Aí eu saí dali muito confuso. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui hoje? E fui para os pés do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero entender isso. Como que alguém, falando num tom de voz tão natural de conversação, diz que a tua glória vai descer no lugar, e a tua glória desce em fração de segundos, a ponto de 2.000 pastores irem para o chão? Como que isso é possível, Senhor? E eu não sosseguei. Aquilo virou uma saga para mim. E eu fui para o joelho, Senhor, eu quero entender como que é possível um negócio desse. E passei uns bons, 2, 3 anos ali aos pés do Senhor. Eu preciso entender, eu quero entender, eu quero entender. Aí um dia, eu estava orando ao Senhor no meu quarto, um cantinho de oração que eu tinha, era uma outra casa, um outro apartamento, que eu tinha nesse apartamento. E eu estava ali orando ao Senhor. E aí me veio de novo à memória aquilo, que já era uns anos à frente. E eu falei, Senhor, o Senhor nunca me respondeu aquilo, né? Como que aquilo é possível? Por que o Senhor respondeu daquela forma? E eu falando, o Senhor nunca me respondeu. E aí o Senhor falou comigo, você quer saber por que aquilo aconteceu? Eu falei, mas eu quero saber demais. Ele falou, o segredo daquilo que você viu ali chama-se intimidade. Intimidade. Ele construiu comigo uma intimidade que eu não tenho como deixar de responder. Intimidade. Ok, respondeu em parte, mas não respondeu tudo. Eu falei, ok, eu entendi. Aí fiquei ali, ok, entendi. Mas como assim? Então eu não tenho intimidade com Deus? Será que... Aí eu comecei, surgiram novas perguntas. Que foi quando Deus falou comigo o que eu vou aplicar com você aqui nesta tarde, nesta manhã. Acho que é amanhã ainda, né? Manhã, 10h35. O Senhor começou a falar comigo sobre a diferença entre orar e esperar. Foi aí que o meu ministério ganhou as características que os que estão comigo esses dias conhecem. Deus elevou o meu ministério para uma dimensão onde os milagres acontecem com muito mais facilidade. E digo mais,
Quando Deus opera nas conferências onde estou pregando e por aí afora, na maioria das vezes, Deus opera sem a minha intervenção, não há intervenção nenhuma. E antes eu achava que precisava da minha intervenção. Eu tenho que ir lá e impor as mãos dele ou nela, eu tenho que gritar no ouvido dele ou dela. Eu tinha essa formação, a minha formação é a mesma de vocês. Hoje é o oposto. Hoje a minha interação é praticamente zero, quase zero. Claro, eu estou pregando, ministrando, se eu sou a pessoa da vez, do dia, estou pregando, ministrando, mas normalmente Deus está operando por conta própria no auditório. E muitas vezes eu sou repreendido. Contei para eles a experiência, o Senhor colocou 2 anjos para me acompanhar. Eu tive uma experiência de arrebatamento em 2003 e 2020. Em 2003, o Senhor me mostrou pela primeira vez o anjo que me acompanha a vida toda, que a gente chama de anjo da guarda, né? Mas que eu descobri que no céu eles são chamados de anjos da vida. São os anjos que te acompanham a sua vida. Esses normalmente não são anjos guerreiros, não são anjos ministradores, eles são anjos comissionados para acompanhar você, te guardar e cuidar de você. Eu conheci esse anjo pela primeira vez em 2003. Quando eu estava no meu quarto, eu entrei no meu quarto para deitar, março de 2003. E eu entrei no meu quarto, sentei na cama para deitar, ainda estava sentado, tinha acabado de entrar, eu não deitei, não dormi. E quando eu sentei na minha cama para deitar para o lado direito, a parede do meu quarto sumiu. A parede era perto, assim, dava para tocar com a mão. Era um quarto pequeno. Eu estava há 2 anos só nos Estados Unidos. De repente aquela parede sumiu e apareceu um ser dourado, cor de ouro, cabelo todo de ouro, rosto todo de ouro. Ele é todo dourado, impressionante. E apareceu aquele ser na minha frente, a parede desapareceu, ele me pegou pela mão, eu sentado na cama, ele me pegou pela mão e falou: vem que o Senhor quer que você veja algo. E me puxou para dentro de uma esfera redonda, grande assim. Ele me puxou para dentro daquela esfera e eu vi que ele entrou comigo, mas a partir do momento que eu entrei na esfera, eu já não vi ele mais. Ele sumiu dali para frente, aquela esfera disparou igual um tiro, disparou e viajou em altíssima velocidade e chegou num determinado lugar. E nesse lugar eu tive uma certa experiência com Deus e eu queria avançar porque eu via algumas coisas lá que eu queria ver. E aí me foi dito, né? Falou: não, você vai voltar agora, porque o Senhor queria que você visse só isso, mas você vai voltar. E aí eu querendo argumentar, porque era tão maravilhoso que eu estava vendo, que eu queria falar: poxa, deixa eu ver aquilo. Quando eu fui argumentar, eu estava de volta na minha cama. Aí eu olhei assim e falei: meu Deus, será que eu estou ficando doido? O que aconteceu? E eu pensava: mas não deu tempo de eu dormir, como é que eu posso ter sonhado algo assim? E aí eu fiquei tão confuso, eu passei anos sem contar essa experiência, a não ser para minha esposa, porque eu fiquei tão confuso com tudo aquilo que eu não nem... E aí acontece aquilo que eu estava te falando. Quando essa atmosfera muda, é uma atmosfera de quebrantamento, de confissão de pecado. A última coisa que você pensa em falar em línguas é pular, sapatear. Você quer morrer. Tem algo sobre você que te abate. Leia o livro de Daniel, o que aconteceu com Daniel quando o Senhor apareceu para ele, ou mesmo quando Gabriel apareceu para ele. O que aconteceu com João quando a mesma coisa aconteceu? Essas pessoas têm sensação de morte. Elas são jogadas ao chão e parece que elas querem morrer. É além do júbilo. De repente, eu estou no quarto, aí eu senti que alguma coisa aconteceu, aí já me veio o choro, me deu medo. Quando eu digo medo, não é medo, você é pregador, você entende o que eu estou dizendo, não é medo no sentido, eu estou com medo de Deus. Não, é um temor, é uma coisa que você fala: meu Deus, vai acontecer alguma coisa agora e será que eu estou preparado? E
numa fração de segundo, pá! Não tinha anjo, não tinha esfera, não tinha nada. Numa fração de segundo eu estava de volta no mesmo lugar de 2003. E ali eu tive uma experiência. Eu não vou contar a experiência em si. Depois, se você tiver interesse de saber da experiência, porque tem realmente uma mensagem para a igreja nessa experiência, mas ela já está gravada com riqueza de detalhes num dos vídeos da Betel. Se você puder depois pedir ao pastor o link, eu sugiro que você ouça a experiência, porque o meu propósito aqui agora é outro. A 25 pela manhã foi o dia que eu contei a experiência praticamente inteira. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. Nessas duas experiências, eu conheci o anjo que me acompanha. E quando eu estava no Brasil ainda pastoreando uma igreja em Colatina, no Espírito Santo, uma igreja grande, bonita, mais ou menos desse tamanho aqui, talvez. Uma igreja que nós começamos com 30 e poucas pessoas. E 10 anos depois estava aquela igreja, a maior igreja da cidade. Cresceu, explodiu de crescer. Uma igreja linda. E um dia eu estava no altar, eu tocava violão na igreja. E eu estou ali no altar adorando aquela presença de Deus. Adorando, de repente, era parecido com isso aqui. A entrada ficava assim para a direita e o corredor bem no centro. E aí eu estou ali adorando a Deus. De repente entra um homem alto, meio metro mais alto do que eu, desse tamanho assim mais ou menos, parecendo um indiano, com aquela pele meio enfumaçada, que não é negro, mas você entende, aquela pele enfumaçada de indiano. Aí entra aquele homem pela porta com roupa de militar, um monte de medalha no peito, e é uma cidade pequena, a Colatina tem 100 e poucos mil habitantes. Eu olhei aquilo, eu estou tocando aqui, a igreja toda adorando, aquele homem entra, para lá na ponta do corredor assim, e eu pensando, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui na igreja, né? O que esse homem está fazendo na igreja? Quem é esse homem? Eu pensando comigo. Mas aí eu comecei a perceber que a atmosfera na igreja foi mudando, e o povo começou a sentir uma presença de Deus. Eu estou olhando, tocando aqui e olhando. Aí ele começou a marchar no corredor e veio andando. Desse tamanho aquele homem. E quando ele veio chegando perto de mim assim, cara fechada, sisuda, cheio de medalha no peito, pastor, ele chegou para mim e falou assim: eu vim trocar as suas divisas. Meteu a mão no meu peito assim, puxou algo que eu não vi, invisível, puxou algo, tirou algo assim do bolso e veio e colocou de volta. Eu estava tocando um violão Taylor, que aqui é uma fortuna, né? Nós tínhamos comprado em suaves prestações, caríssimo. Despenquei no chão com aquele violão, quebrei o braço do violão, despenquei no chão, quase morri, fiquei ali horas no chão, quase morto. E aquele homem virou as costas. Quem foi militar aqui sabe, ele fez, virou as costas e saiu andando igual um militar. A essas alturas, já tinha caído a minha ficha, que eu sou um pouco lento, mas a essas alturas já tinha caído a minha ficha, que se tratava de um anjo. Lá em Colatina, o meu ministério era de libertação, ministério de milagres, de operação de Deus. O meu ministério em Colatina era assim. Pouco tempo depois veio um profeta, homem de Deus que eu confio, e anunciou a minha saída. Deus vai te tirar daqui, vai te levar para os Estados Unidos. Ele tem um plano diferente com a sua vida. Aí aconteceu tudo, eu fui parar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, o meu ministério assumiu uma outra característica. Tinha hora que eu não me conhecia. Aquela fome de oração, de pras-matas que eu tinha, começou a se converter em vontade de estudar, de ler, de conhecer. Houve uma mudança na característica do meu ministério, muito grande. E aquilo foi. Aí eu passei um período de crise, que eu contei aqui também, né? Acho que aqui ou lá na igreja, um período de crise. Por quê? Deus me tirou de uma igreja grande. Eu morava numa casa de 4 quartos, tinha 3 suítes, garagem para 3 carros, piscina e sauna. Tinha 2 funcionárias na casa só para cuidar da casa. Minha esposa vivia igual uma princesa, cuidando dela, se ajeitando, aquela coisa. Nós morávamos muito bem.
Os candidatos a prefeito na cidade, ele é de lá, ó. Será que o pastor Gerson está exagerando um pouco? Ele é da cidade. Os candidatos a prefeito lá iam na minha casa, sentavam na sala da minha casa, no sofá, e apresentavam para mim o plano de governo. Pastor, se o senhor nos apoiar, o nosso plano de governo é esse, esse, esse e esse. Sentado no sofá da minha sala, eu não me envolvia diretamente em política, e muitos deles saíram de lá frustrados, porque eu não me envolvia diretamente naquilo, porque eu sou contra? Não, porque não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Mas eles iam lá, sentavam. Ó, pastor, a única vez que eu dei um apoio mais substancial para alguém foi quando realmente a situação estava muito caótica na cidade, precisava mudar e tal. E aí ele foi lá em casa, eu falei, eu vou te dar algum tipo de apoio, mas você precisa assumir comigo aqui, você assumir como homem, que você vai fazer isso, isso, isso e isso na cidade. Ele falou, pastor, eu assumo aqui diante do Senhor e diante de Deus. E aí apoiamos aquele candidato e tal, enfim, deu tudo certo, foi bênção. Mas chegou a esse ponto, a igreja cresceu, tomou conta da cidade. Foi você que contou, né? Eu acho que de alguém, né? Que numa cidade a igreja... Não, acho que foi o pastor William, né? De alguém que abriu uma igreja numa cidade por aqui e de repente agora a igreja... Como é que é o nome você está montando no carro? Da igreja da cidade, em São Paulo. Exato. De repente, a igreja se torna referência da cidade. Que é o que a igreja foi chamada para ser. Igreja da cidade. A igreja foi chamada para ser um prédio isolado num canto, competindo com o Lions Club, competindo com a maçonaria, competindo com não sei o quê. Não, a igreja foi chamada para ser proeminente, para exercer domínio na cidade. E quer saber? Isso está voltando. Ontem nós tivemos uma experiência que o pastor vai contar quando ele achar que deve, com os detalhes. Mas ontem nós tivemos uma experiência com Deus que vai afetar o destino desta nação. E quando a experiência chegar aos seus ouvidos, você vai entender por quê. Vai afetar o destino desta nação. Porque Deus está começando a mexer nesse conceito nosso ministerial. Porque se nós não tivéssemos cuidado, íamos nos tornar uma segregação da sociedade. Quando, na verdade, mesmo com perseguição, a igreja primitiva perseguida no Novo Testamento, no livro de Atos, ainda assim ela era referência. Ainda assim Paulo chegou diante do rei Agripa e pregou a palavra. Pregou a palavra. Esse anjo que eu vi lá na igreja em 99, eu saí da igreja em 2001. Cheguei nos Estados Unidos dia 24 de janeiro de 2001. Em 99 foi o meu encontro com esse anjo. Eu não sabia quem ele era. Eu vi ele pela primeira vez na vida. Ok. Vida que segue. E aí vem acontecendo todas essas experiências que eu estou adicionando, né? Espero que você não se perca aí nos meus relatos, porque eu não estou indo de forma cronológica. E aí nos Estados Unidos, aquela coisa eu chorava, falava, por que o senhor fez isso comigo? Eu nos Estados Unidos fui com um plano. Eu via o ministério em Colatina. Eu pensei, chegar nos Estados Unidos eu vou arrebentar. Vou arrebentar nos Estados Unidos. Que nada, cheguei nos Estados Unidos, nada deu certo. Tudo que eu planejei deu errado. Por fim, agora eu estava trabalhando, montei uma empresa lá de reforma de casas. E comecei a ganhar dinheiro, deu certo. Contratei funcionário, eu tinha 12 funcionários. A minha renda era em torno de $200 mil por ano. Lá mede-se por ano, né? $200 mil por ano. Morava bem, carro novo, vida boa. Mas alguma coisa estava errada, porque o ministério, eu saí de lá e aquilo travou, aquilo parou ali. E eu tentava, para você ter uma ideia, eu comecei um trabalho, pastor, com um grupo de umas 25 pessoas mais ou menos. Essas pessoas dizimavam, ofertavam, já estava pagando o meu aluguel. Lá, que você não entende o tamanho do milagre. Uma igreja, lá eles têm uma igreja nos Estados Unidos com 50 membros, é um milagre. É um milagre. E aí eu estou reunido com o grupo, estávamos reunidos na sala da nossa casa, procurando um lugar. Foi aí que eu conheci o pastor Moisés Mendes. Que aí
Aí, um belo dia terminou o culto e eu fui, tinha alguma coisa estranha, algo não estava batendo, eu estava sentindo algo estranho. Eu falei, o que está acontecendo? Eu chorava, eu perguntava, Senhor, eu pequei em Colatina, eu fiz algo em Colatina que te entristeceu? O Senhor está me punindo por alguma razão? Eu não entendi o que estava acontecendo. Nesse dia, terminou o culto, de noite eu ajoelhei, porque no dia seguinte tinha que trabalhar. Ajoelhei, orei um pouco a Deus, e aí o Senhor virou para mim e falou assim: encerra esse trabalho. Eu não mandei você plantar igreja aqui ainda. Encerra. Só que encerrar o trabalho significava abrir mão do pagamento do meu aluguel, que já estava sendo pago por aquele grupo. Deus falou, encerra o trabalho. Passa esse grupo para alguém e encerra esse trabalho. Eu falei, meu Deus. Falei, como é que eu vou dizer isso para minha esposa? Aí no dia seguinte, mas eu não sei como você vai reagir. Ou você encerrar o trabalho. Eu falei, mas Deus já me falou, já tem 3 dias, eu estava sem coragem de dizer. Aí eu saí pela cidade procurando uma igreja. Eu não vou deixar esse pessoal em qualquer lugar. Saí pela cidade procurando uma igreja, achei a igreja do pastor Moisés Mendes. Aí entrei de longe, aí eu ouvi ele pregar a palavra, falei, opa, tem Bíblia nessa igreja. Voltei, reuni o grupo, falei, ó, Deus mandou encerrar esse trabalho, não é o propósito dele para mim, mas eu encontrei uma igreja para vocês. Em tal lugar, domingo que vem eu vou com vocês lá, vou entregar vocês lá. Daqui para frente vocês sigam com esse pastor. No domingo seguinte eu fui, entreguei a igreja para ele, o grupo para ele, e segui a viagem, eu segui a minha vida para frente. Tudo que eu planejei deu errado. Tudo. Aí no auge dessa crise, um dia chorando aos pés do Senhor, falando, Senhor, fala comigo, por que o Senhor está me punindo? O que eu fiz? Aí o Senhor virou para mim e falou assim, se você tiver mais um pouco de paciência, você vai descobrir que eu tenho um plano. Eu tenho um plano e ele está em andamento. Espere mais um pouco. Não sei qual é a situação ministerial de todos aqui nesta sala. As pessoas estão em níveis ministeriais diferentes, mas entenda, por favor. Se você for esquecer tudo o que eu estou dizendo até agora e que ainda vou dizer, ouça isso. Deus tem um plano na sua vida, ele está em andamento, até mesmo quando você não entende o plano. Há e ele está em andamento. O Deus que te chamou não esqueceu de você e nunca vai deixar você andando só, à deriva no meio da batalha. Ele não é esse tipo de general. Ele não é. Mais à frente, essas experiências começaram a acontecer e em 2017, então finalmente eu entendi o propósito. 2017. E quando chegou 2020, nessa experiência de arrebatamento, ele me comissionou a fazer 2 coisas importantes. Uma delas eu estou fazendo aqui agora. Transmitir algumas coisas para o povo de Deus, onde quer que eu fosse ou que eu chegasse. A experiência em si, agora não é importante, para nós podermos transitar para o ponto final que me interessa, que nos interessa. Deixa eu pegar o primeiro texto. Elias vira para Acabe e fala, pode ir, come, bebe, aproveita, porque ouve-se, ou ouço, ou ruído há de abundante chuva. Do meu pastor,
Você não é capaz de ouvir o ruído de uma chuva, a menos que os seus ouvidos espirituais tenham sido treinados para ouvir grilos. Se você não for ou não foi treinado para ouvir coisas imperceptíveis, você terá a tendência sempre de chegar atrasado no acontecimento. Porque quando você fala, opa, está acontecendo, já tem 15 que está dizendo que aquilo vai acontecer há 1, 2, 3 anos. Porque tem sempre alguém mais sensível do que eu, alguém mais sensível do que você, que já está ouvindo aquele ruído há anos. E quando Elias diz, vai, porque eu estou ouvindo ruído, hein? Aí ele sobe para o monte, coloca a cabeça entre as pernas. O texto não diz que ele orou, a gente supõe que ele orou, a gente deduz que ele orou, é até uma dedução lógica, mas o texto não diz. E Elias subiu no monte e orou ao Senhor. Não, o texto não diz isso. O texto diz que ele subiu o monte com o seu moço, enfiou a cabeça entre as pernas e mandou o moço para a ponta do monte lá, falou, fica de olho lá. E ali na presença de Deus, por causa da intimidade que ele havia construído com Deus, ele construiu uma intimidade com Deus, que lhe permitia dizer, eu ouço o ruído de chuva, vai lá para a ponta do monte e espera o sinal de Deus. E por causa da intimidade dele, e aí o pastor John Kilpatrick, que foi o pastor daquele avivamento de Pensacola, que hoje é um bom amigo, graças a Deus. Pastor John Kilpatrick disse algo, eu nunca esqueço. Conversando com o pastor no gabinete dos pastores, eu falei isso, dizendo, o maior inimigo do sobrenatural na vida de um ministro é o ativismo do ministro. A sua vida ministerial, ela não caberá excesso de ativismo com sobrenatural. Se você optar pelo excesso de ativismo, esqueça o sobrenatural, porque ele não virá. O sobrenatural no seu ministério, ele requer algo, ele requer um investimento seu, pessoal, seu, de intimidade com Deus. Deus não fica impressionado quando o poder do foi, uma vez na presença de Deus, eu tenho que falar muito. Eu tenho que falar, e levo uma lista de coisas. Pai amado, nesta tarde eu estou na tua presença. Ah, Senhor, eu estou aqui para orar pela cidade. Senhor, eu estou aqui para declarar a queda do principado. Vem, Senhor, faz e acontece. É, meu Deus, essa é a minha formação. Aí eu não entendia quando Jesus dizia, ei, quando você for orar, não faça como os gentios, fica repetindo coisas, falando sem fim. Porque não é pelo vosso muito falar que você vai ser ouvido. Como que você vai treinar o seu ouvido para ouvir o ruído da chuva, se na presença de Deus você não para de falar? Para eu ouvir o ruído da chuva, eu tenho que ouvir o grilo primeiro. E eu só consigo ouvir o grilo se eu estiver calado. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha bem o que Isaías disse no capítulo 45, verso 15. Olha isso.
o maior profeta messiânico da Bíblia. Isaías 45:15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Na outra versão diz: verdadeiramente tu és Deus misterioso, o Deus de Israel, o Salvador. Na atualizada diz: verdadeiramente tu és o Deus que oculta o teu rosto, de Israel, o Salvador. Por que Deus oculta o rosto? Por quê? Por que tem dia, pastor querido, que a gente põe o joelho, ali fica, e nada acontece, a gente não sente nada, está aquele negócio estranho, seco, mas a gente cumpriu o propósito, orou, clamou, orou pela igreja, mas Deus sumiu, desapareceu. Que a gente não pode confundir a onipresença com a presença manifesta, né? Quantas vezes nós oramos e Deus não estava lá no sentido perceptível? Ele não estava lá. Embora estivesse onipresentemente, está dentro de nós, habitando em nós e etc. Agora, quando o texto diz: verdadeiramente tu és o Deus que te oculta. Por que ele se oculta? Ele se oculta porque ele quer ver o quão insistente você é. Se Deus responder na primeira, toda vez que nós oramos ou nos colocamos a buscá-lo, nós nos tornamos relapsos. Nós passamos a ter aquilo ali como algo automático, normal. Então, de vez em quando, ele faz o que fez com Abraão. No dia que ele mudou o nome de Abraão, ele falou: pega os animais, corta no meio, coloca as metades aqui, acolá, faz assim assado, oferece o sacrifício e espera. Abraão foi lá, pegou os animais, partiu e tal. Você sabe como é que é quente lá no Oriente Médio de rachar? Durante o dia isso, foi lá, ofereceu, colocou os animais lá e cadê Deus? Ao invés de Deus, apareceram corvos, abutres, para começar a comer o sacrifício. E Abraão está lá com uma vara, espantando abutre, de um sacrifício que Deus mandou ele fazer. E agora já tem horas que Abraão está ali e Deus não aparece. Horas. Eu não sei você, meu filho, mas muitas vezes eu fui para a oração e a única coisa que eu consegui fazer foi espantar abutre. Aclamar a Deus, campanha de jejum, de não sei o que lá, e a única coisa que vinha era um abutre, tinha que ficar espantando abutre. A mente, tinha que laçar a mente está indo lá no céu, aí tem que laçar a mente, trazer de volta. Que a gente vai orar, a mente vai parar lá não sei aonde, lá na prestação do prédio, lá no salário de não sei quem que está atrasado, e a mente começa a fugir. Aí Abraão cansou, veio o cansaço, Abraão caiu no chão, ali ele dormiu. Daí a pouco, quando parece que tudo está perdido, aparece o Senhor andando entre as metades dos animais. Tu és o Deus que te ocultas. Por que tu te ocultas? Porque eu quero ver você persistir. Se de vez em quando eu não me ocultar, você não persistirá. Escuta esta. A palavra esperei com paciência. A palavra esperei e a palavra paciência no hebraico são a mesma. Se você tiver aí um léxico, um dicionário, se você abrir esse texto no hebraico, vai estar lá, kauá, kauá, esperei com paciência. A mesma palavra. Para o estrangeiro é estranho. É como eu virar para um americano que está aprendendo inglês, português e falar: eu sujei a minha manga de manga.
entendi nada. Como assim? A mesma palavra significam duas coisas diferentes? Sim, mas tem uma razão. Ele diz, esperei com paciência. É que esta palavra significa duas coisas. O paciência significa isso aqui no hebraico. Você pega dois fios e trança dessa forma. Essa é a palavra paciência. Aqui está fácil o que eu estou fazendo aqui, mas se eu fizer isso aqui com um arame, isso vai te levar horas para você desfazer. Se você tentar desfazer as pressas, você estraga, você quebra o negócio, você destrói. Há coisas que requerem paciência. E Davi aprendeu isso na prática. Porque ele foi ungido em 1 Samuel capítulo 16. Ungido para ser rei. Saul está lá no trono. Lembra, né? Saul está lá no trono, ungido para ser rei. Ele foi para o trono? Não, ele foi fugir para salvar a vida dele. Ele foi se enfurnar numa caverna e se cercar de marginais, de gente ruim da sociedade. E Saul lá cantando de galo, e ele ungido para ser rei e fugindo, se fingindo de doido em território inimigo. Chorou e clamou a Deus: o que eu fui fazer? Eu toquei na capa do ungido de Deus. Esse ungido de Deus estava consultando mãe de santo. Não tem como se desviar mais do que isso, tem? O cara estava desviado a ponto de consultar a feiticeira. E Davi fala, não interessa, Deus ungiu ele para ser rei, só Deus pode tirá-lo do trono. E eu cortei a ponta da capa dele. E Davi volta de novo para o centro da vontade de Deus. E espera em Deus. Porque a hora ia chegar, a hora de Deus ia chegar. Eu esperei 17 anos. 17 anos. Para o Senhor aparecer para mim. Entrar no meu quarto. Se eu não tivesse esperado 17 anos, eu não estaria vivendo o que estou vivendo hoje. Um menino de 8 anos da Rua do Lixo, no Espírito Santo. Era como chamavam a minha rua, Rua do Lixo. 8 anos de idade. Deus chegou para minha mãe num culto. Falou, a senhora é mãe desse menino? Senhor, cuida dele com carinho. Deus vai levá-lo para o exterior e ele vai falar para milhões de pessoas. Milhões? Menos, profeta, menos. Aí eu vou bater nos Estados Unidos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estava numa pia de hotel em Orlando. Estava parado assim, com a pasta de dente na mão para escovar os dentes. De repente, o Espírito Santo, a presença dele encheu o lugar e ele falou para mim assim, eu vou te dar o idioma desta nação. Porque eu vou te levar a lugares que você vai ter que falar fluentemente esse idioma. Eu já tinha tentado no Brasil, estudei no Number One, tentei Wizard, já tinha tentado de tudo. E eu pensava comigo, essa língua é para qualquer um, menos para mim, porque eu já tinha tentado. Deus falou, eu vou te dar essa língua. Isso foi no início do ano. Quando chegou em novembro do mesmo ano, eu estava no altar com o pastor Moisés Mendes, traduzindo o primeiro pastor de língua inglesa, 11 meses depois. Por que Deus fez isso? Porque anos depois, eu escrevi um livro, Autoridade Espiritual Plena, meu terceiro. E esse livro foi parar na mão de um rabino judeu, messiânico.
um homem de Deus, partiu para o Senhor no começo desse ano de Covid. Foi um mentor para mim, um homem de Deus. Esse livro foi parar na mão dele. Ele viu o livro e falou: pastor, as pessoas precisam conhecer esse livro. Precisa. Se eu conseguir para você um espaço na televisão, você iria? Pastor, eu não tenho um centavo. Ele falou: não importa, se eu conseguir o espaço, você vai? Eu falei: vou. O primeiro espaço que ele conseguiu para mim foi em Atlanta, na Geórgia. Um programa para 8 milhões de pessoas. Aquilo espalhou de uma forma que ele falou: não, isso aqui não está dando, eu preciso de mais. Aí foi em Houston, no Texas. Tudo isso você vai achar vídeo no YouTube. Foi em Houston, no Texas, conversou com um amigo dele, um canal ligado a Daystar, só que para espanhol. Ele falou: vai para Houston, vai ser em Houston agora. Vai ser. Eu cheguei em Houston e tal, estou lá preparando. Aí eu peguei e perguntei para a mulher, aquela que passa um pó para não brilhar no rosto, né? Estou ali sentado, ela passando aquele pó. Aí peguei e falei assim: qual é a audiência desse programa? Ela falou: 150 milhões de pessoas. Eu falei: o quê? Ela falou assim, mas eu não lembrei da profecia. Eu falei: coração disparou. Eu falei: meu Deus. Espanhol. Passou um tempo, liga na minha casa o dono da rede Daystar, que hoje é a maior rede do mundo, evangélica. Era a TBN, hoje é a Daystar. Liga lá em casa o dono, a secretária dele. E ela fala assim: o Marcos Lemb ficou sabendo do efeito do programa de vocês no segmento espanhol, e ele quer saber se você gostaria de vir aqui na rede americana em Dallas. Aí ela me faz uma pergunta. Ela fala: você é fluente em inglês? Eu falei: olha, eu me viro. Nós estamos conversando aqui, você pode ver. Ela falou: perfeitamente, pega o avião e vem para cá. Aí eu vou para Daystar em Dallas. Quando eu chego lá, eu estou de novo no camarim, passando pó no rosto para não brilhar o rosto, na careca. E ela ainda brincou, falou: quando a pessoa é careca é pior, tem que botar mais pó na cabeça. Aí eu estou sentado ali. Aí ela pegou e falou assim: o senhor sabe para quantas pessoas o senhor vai falar hoje à noite? Eu falei: não. Ela falou: nós transmitimos para 200 nações. A nossa audiência é 1,2 bilhão de pessoas. Quando ela falou pela primeira vez, a profecia veio, explodiu no meu rosto. Eu lembrei de anos atrás. Aquilo explodiu no meu rosto. Eu estava tão inocente do que ia acontecer naquele momento, pra você ter uma ideia, que eu peguei o meu telefone, lá nos Estados Unidos, não sei se aqui ainda faz isso. Eu estou há 22 anos fora daqui, né? Por isso que às vezes eu não sei exatamente como é que a coisa ainda funciona. Lá nos Estados Unidos, ele pode pegar o telefone dele, celular, e pode conectar com outros. Então, quando tocar o dele, se ele está ocupado, ou se seja lá o que for, ele atende. Ele pode conectar 2 ou 3 celulares naquela linha para poder atender. Conferência? É. Aí eu saí de casa, peguei o meu telefone, conectei no da minha esposa e conectei no telefone de um copastor que estava começando conosco a primeira igreja ainda. 3 telefones. E o telefone de casa, que tinha telefone de linha ainda nessa época. E fui para a rede. Pastor, quando eu entrei no estúdio, que começou o programa, que apareceu o número na tela, os nossos telefones ficaram bloqueados 2 semanas. Porque ou nós desligávamos o telefone, ou deixava o telefone ligado e a gente não conseguia usar os telefones. Gente do mundo inteiro, Índia, vários lugares da África, do Oriente Médio, até hoje, está aí o pastor William, vai pregar numa conferência online de um contato do Paquistão, que até hoje faz contato. Os telefones bloquearam, aí eu desligava o telefone, porque eu não sabia o que fazer. Aí passava 2, 3 horas, ligava de novo, aí pi, pi, pi. Mas para entender o propósito, eu tive que esperar 17 anos.
17 anos depois, eu cheguei na igreja com a minha esposa, um culto normal. Cheguei com a minha esposa. Quando eu botei o pé na porta assim, por isso que eu louvo a Deus por aquele homem que me ensinou a ouvir grilos. Quando eu botei o pé na porta, eu senti uma atmosfera diferente. Aí eu bati assim, meu coração deu uma coisa assim, eu parei e falei assim, tem alguma coisa diferente aqui hoje na igreja. O ambiente mudou, eu não sei exatamente o que é. Ainda falei para ela, eu não sei o que é ainda, mas mudou alguma coisa no ambiente. Aí ela falou assim, eu ia dizer a mesma coisa, eu tive uma sensação, minha esposa é muito afinada. E eu fiquei ali já antenado, falei, alguma coisa aconteceu aqui que eu ainda não sei o que é. Antenado. Aí acontece o culto, a presença de Deus, aquela coisa linda, termina o culto, vem uma irmã, muito usada por Deus na igreja, pregadora, inclusive, muito usada por Deus, já foi arrebatada umas 3 vezes, visões de Deus, tudo comprovado. E ela vem chorando, fala, pastor, eu quero dizer uma coisa, mas eu estou com medo. Minha filha, fala, o que é? Pastor, eu vi um anjo, pastor, mas ele é tão estranho, ele é tão diferente. Falei, ok, minha filha, descreve o anjo. Pastor, ele parece um militar, ele é mais alto que o senhor, assim, um tanto. Ele tem um monte de medalha no peito, ele parece um indiano, pastor. Cabelo preto aqui na altura do ombro, pastor. Ele chegou, parou do lado do senhor, olhou bem dentro dos meus olhos e falou, diga para ele que eu voltei. Era o anjo lá de Colatina. O anjo que trocou as minhas divisas lá em Colatina. Ele falou, voltei, diga para ele que eu voltei. Irmãos, ela descreveu o tom de voz do anjo. Se você for inventar um anjo, você vai procurar um outro estereótipo. Esse anjo não casa nos estereótipos convencionais de anjo. Ninguém vai inventar um anjo como aquele, ninguém vai. E ainda mais descrever com os detalhes. O cabelo dele parece... O cabelo dele é preto, mas é um preto diferente, difícil de explicar. As cores têm luz na altura do ombro e faz uma pequena curva assim, e são fios, parece pesado, parece fios, sei lá, fios, como se fosse de ouro, mas são pretos, a coisa mais linda. Ela descreveu com riqueza de detalhes. Diga para ele que eu estou de volta. E ela falou, pastor, e ele fala num tom bravo. Quando ela contou isso, desceu uma glória de Deus, nós fomos tomados, eu, minha esposa, ela, quem estava em volta, foi uma glória de Deus extraordinária. Daquele dia para frente, Deus retomou as características do meu ministério lá de Colatina, com uma diferença. Agora eu sabia ouvir o som do grilo. Agora a sensibilidade era outra. E as coisas começaram a acontecer. E ele se comunica comigo no culto. Nós estávamos pregando na igreja do... Sem ser essa passada, nós pregamos na outra, que foi a do Juvenilson, pastor Juvenilson. A glória de Deus desceu na igreja, eu peguei a palavra, comecei a cantar, maravilhoso é estar em tua presença. A glória de Deus desceu na igreja, varreu a igreja, começou. E eu com o tablet aberto ali, com o texto, e tal. Já estava uns 15 minutos aquele rebuliço na igreja. E eu caí na besteira irmãos, vamos ler o texto. Aí, quando eu fui em direção, ele fica sempre do meu lado esquerdo, ele fala em tom bravo de autoridade. Ele fala, espera, porque o mestre está trabalhando. E foi daquele momento para frente que aqueles milagres começaram a acontecer. Uma criança curada de um problema no pulmão, de asma, ali ao vivo e a cores. Pessoas que foram tocadas por Deus. Deus fez milagres dali para frente. E se Deus não tivesse misericórdia, eu teria atrapalhado. Poderia ter sido bom? Poderia, mas não teria acontecido as coisas que aconteceram dali para frente. Momento em que a glória de Deus se manifestou. A igreja do pastor está passando por um avivamento.
muito forte, já há algum tempo. Um avivamento mesmo. E aí eu vim para pregar. Quando eu estava em São Paulo, Deus falou comigo. Você precisa dizer para ele a respeito do outro nível. Porque o nosso problema, gente, quando eu digo nosso, eu estou incluso nele. O nosso problema pentecostal é que quando Deus se manifesta, que gera aquele gozo, nós achamos que aquilo ali é o último nível. E a gente para ali. Porque o que vem depois requer intimidade, aquela relação do um a um, de você com ele. Intimidade construída, e não é da noite para o dia. Isso leva meses, leva anos. Você tem que construir com ele uma intimidade para que ele eleve esse nível, para você entender o que vem depois. Agora pensa, se já é maravilhoso pular, gritar, chorar, falar em línguas e profetizar, se isso já é maravilhoso, imagina se tiver mais. E aí Deus falou comigo, a igreja lá está incendiada, está muito bom e tal, mas explica para eles que aquilo ali não é tudo. Ensina para eles qual é o outro nível. Aí eu cheguei com muito amor, falei, por isso que é bom ter um coração ensinável e quebrantado. No sábado à noite, falei, eu preciso dizer algo para vocês. A igreja incendiada, no meio do fogo. E gente andando de um lado para o outro, e aquele fogaréu, aquele coisa. Deus falou, agora, fala agora. Eu falei, gente, atenção, atenção, atenção. Tem algo que eu preciso dizer para vocês. Você estava lá? Não. Eu falei, eu realmente atesto, confirmo, eu reconheço que há um avivamento aqui, há um mover de Deus aqui. Mas tem algo que vocês precisam ver. Aí comecei a compartilhar com eles. Eu falei, esse avivamento não estará seguro até que esse júbilo aqui se converta em quebrantamento, arrependimento e choro. Se a glória de Deus não se manifestar aqui numa dimensão que converta essa celebração aqui em tristeza, esse avivamento não estará seguro. Aí eu orei por eles, falei, não sei se Deus vai fazer isso hoje. Contei a história do Benihim. Não sei se Deus vai fazer isso aqui hoje, mas eu vou orar por vocês. E eles abriram o coração, o pastor abriu o coração. Orei por ele no sábado à noite. Fui para o hotel descansar, dormi, no outro dia acordei. Me arrumei, me pegaram, me levaram para a igreja. Quando eu chego na igreja, sei lá, 10 da manhã, quando eu chego na igreja, 9h40, que eu boto o pé na igreja, que eu olho dentro da igreja, tá o povo tudo com a cara no chão, debaixo das cadeiras, aquele choro, aquele quebrantamento, aquele peso de glória, aquela coisa que te achata, todo mundo ali naquele quebrantamento, aquele choro, ele jogado num canto lá, a pastora do outro lado, os obreiros, todo mundo no chão. E eu já entrei, o coração já veio na boca, aquela coisa, aí te dá medo de pregar. Nós precisamos voltar a ter medo de pregar. E eu olhei e falei, meu Deus. E todo mundo lá jogado, levou sei lá quanto tempo para conseguir as pessoas se comporem de volta e tocar o culto para lá na frente pregar alguma coisa. Eu acho que já está claro, não preciso ir avante. Quero respeitar também o tempo que o pastor compartilhou. Mas eu quero terminar te dizendo uma coisa. O nível de milagres, de operação de Deus, no meu ministério, pelo menos. Não sei nem dizer se triplicou, quadruplicou, ou o que aconteceu. Mas mudou absolutamente. A partir do momento em que eu comecei a alternar oração com silêncio, com a espera, para ouvir a voz de Deus, em silêncio. Deixa eu te falar, você pode orar 1 hora, falar 1 hora, e talvez as coisas não mudem à sua volta.
Mas se Deus disser uma frase enquanto você espera, uma frase, tudo muda à sua volta. E essa sensibilidade, ela só é construída com prática. Se você deixar de assinar aquele documento hoje e assinar ele amanhã, talvez nada altere na sua vida. Mas se você sacrificar o seu tempo na presença de Deus, por qualquer motivo que seja, muita coisa será alterada na sua vida. Eu estava em Boston, eu já tenho uma vida diária de oração, normal, mas eu estava em Boston quando Deus falou comigo: eu preciso que você tire um tempo comigo sozinho, porque eu quero operar libertação lá, e você ainda não está alinhado. Eu preciso que você tire um tempo comigo. Aí peguei lá uma barraquinha que eu tenho, fui, me enfurnei dentro de uma mata. Montei minha barraquinha lá e fiquei 3 dias na presença de Deus. Fiquei ali ouvindo a Deus: Senhor, o que o Senhor quer? Ele foi falando. Olha, vai ter esse tipo de opressão, esse tipo, eu vou fazer isso. E ele foi falando. Quando nós chegamos aqui, não foi tudo o que aconteceu? Um casal, irmãos, ao que tudo indica, aparentemente crente, vamos dizer assim, possessos. E é o tipo do demônio que nunca vai ser descoberto num ambiente normal. Nunca! Quantos demônios estão escondidos aí? Porque a glória não é o suficiente para expô-los. O cataramanderi catarabassuri antarabas. Hiramandoria seiki alashanderi catarabassai. Você pode se colocar de pé, por favor? E em novembro de 2020, o Senhor me levou ao céu nessa segunda experiência, que eu sugiro que você ouça depois o vídeo. E ele vira para mim, face a face. Ele vira para mim e diz assim: por onde você for, diga ao meu povo que o que vem por aí é grande demais, que eles se preparem. Há 100 anos atrás foi profetizado que há de vir um avivamento sobre a igreja, que vai relembrar os tempos de Azusa e será ainda maior. E o Senhor agora está dizendo ao corpo de Cristo: está vindo algo grande demais aí. Se prepare para você não ficar de fora. Peça a Ele para te dar ouvidos para ouvir os grilos. Peça a Ele para te dar audição espiritual para ouvir o tilintar das folhas ao vento. Porque o ruído já está aí, já tem som de chuva. Akassandori makassuri antarabas. Inamanti keresere masuri antarabas. Urakatara mandara katarabasai. Hitikara masuri antarabas. Eis que te dou nesta manhã uma nova sensibilidade. Estou ampliando a sua sensibilidade para te fazer entender o processo que você está. Algumas portas ainda levarão algum tempo para se abrirem, mas esse é o tempo de você me conhecer numa profundidade maior. Porque o teu ministério vai ser elevado para um nível diferente. Eis que te levantarei com uma unção de milagres e de curas. Naruma e se come a candeki basai. Eramassandeki maturi antarabas. E eu estabeleço contigo uma aliança em sonhos. Uriamanti osiki karamassai. E por muitas vezes com antecedência te mostrarei como operarei no culto seguinte. Uyakasimo yandai asiketorabasai. E tu perguntas:
Mas eu, Senhor, sim, porque eu sou o que sonda os corações. E eu sei como tens guardado o coração. E no Magassuri Antarabás, quantas vezes disseste não, para não corromper o teu coração. E do Cambatarasi Baracatarabassai. Portanto, assim eu te digo nesta manhã, Rishiki Mossaramaduri Antarabás, Recomassuri Antarabás, te incluo neste projeto. Ulamaio Sikedo Manda Caçara Manduritais. Te incluo neste projeto. Eis que farei algo glorioso. Colocarei algo glorioso na tua manjedoura. No Mikazuri Antarabás. E cumprirei promessas de anos que tu achavas que eu já tinha esquecido. Mas estou aqui nesta manhã para te dizer, Nakamantu Masai, o tempo é chegado. O tempo é chegado. Começaria a tratar contigo numa outra dimensão, diz o Senhor. Quão formoso é. Você pode dizer, Rei. Senhor, quão formoso. Diga, quão formoso és, Rei, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é. Escuta o que eu vou te dizer. O sofrimento é apenas uma porta. Tão interessante isso. O Senhor diz, foi Ele quem não deixou você ser visto. As pessoas, não é maldade dos homens. Foi Ele que não deixou você ser visto, porque Ele estava te preparando para algo muito, muito maior do que você imagina. Está vendo essas mãos aqui? Tem azeite aí? Azeite. E a sua esposa? Bota as mãos aqui, amada. Bota as mãos
Nós estamos chegando num tempo, já estamos nele, em que Deus revelará o seu segredo a pessoas que nós nunca imaginaríamos. Ele ainda é aquele Deus que deixa Eliabe e vai lá no campo buscar Davi. Ele ainda é o Deus que busca Saulo a caminho de perseguir a igreja e torna ele num grande apóstolo, num grande evangelista. Ele ainda é o mesmo Deus. E Ele está te dizendo algo nesta manhã. Escuta isso. Pode colocar um pouco nas mãos dele. Passa na outra e passa nas mãos da sua esposa. Essas mãos vão tocar os enfermos e eles serão curados. E Deus vai te dar um mistério que vai começar a acontecer algum tempo na frente, pouco tempo à frente. As pessoas vão começar a botar para fora, vomitar doenças. Se você crer no que eu estou te falando hoje e você começar a agir pela fé, Deus vai usar essas mãos aqui, e é para os dois. Deus vai usar essas mãos aqui para milagres que serão visíveis aos olhos das pessoas. As pessoas vão vomitar enfermidades. Eu já vi isso acontecer dezenas e dezenas de vezes. Não há quem esteja no ambiente que não creia que Deus está trabalhando quando algo acontece diante dos olhos de todos. A sua vida vai mudar. Você vai começar a viajar. Você vai visitar muitos lugares. E se você persistir, vai chegar o momento do cumprimento desta palavra, quando você vai estar ministrando cura em arenas lotadas. O Deus de Israel que está dizendo essas coisas é poderoso para fazê-las cumprir. O céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso. Vamos entender aqui para mim. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a vida deste casal comece a mudar neste dia, para a glória do teu nome. E aquilo que era choro, Senhor, aquilo que era sofrimento e tristeza e dúvida do ministério, Pai, nesta noite se converta em coragem, determinação, visão espiritual, convicção de chamada, para servir, trabalhar ao lado de seus pastores, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, seja cheio de Deus, cheio de Deus. Maravilhoso, maravilhoso estar em tua presença. Maravilhoso poder te adorar. Maravilhoso tocar em tuas vestes. Senhor. Maravilhoso te contemplar, Senhor. Pai querido, no dia de hoje, marcado pelo Senhor para este encontro, onde eu, o menor desses gigantes, compartilhei com singeleza, com pureza, com abertura, algumas coisas da tua palavra, Senhor. E esses homens
São homens que estão na labuta há anos. Pregadores poderosos usados por ti em eventos para dar estabilidade à igreja do Senhor ao longo dos anos. E que aprouve ao Senhor neste tempo do fim sustentá-los e mantê-los, para que ainda vejam e experimentem o último grande mover do Espírito, antes que a igreja do Senhor seja tomada da terra. Pai amado, confirma estas palavras com o teu Espírito no coração de cada um deles, Pai, e dá visões, revelações, termina de comunicar esses princípios para a glória do teu nome, e usa esses homens e essas mulheres de uma forma poderosa para sacudir a terra com um poderoso avivamento, em nome de Jesus. Amém, Senhor.